Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 28 de outubro, dia que a Igreja celebra os santos Simão e Judas Tadeu, apóstolos. Antes de falar desses dois apóstolos, eu queria partilhar que ontem, domingo, a Diocese realizou um grande encontro de pequenos agricultores lá em Palmeiras, em Mimoso do Sul. Palmeiras é uma região, um local onde os pequenos agricultores se uniram numa associação, são todos ligados também à igreja, à nossa igreja católica, e tem um trabalho muito bonito, se ajudam entre eles e todos cresceram. E esse encontro, ele foi chamado de Bem Viver, da agricultura familiar, e reuniu pessoas de diversas comunidades e paróquias da nossa diocese. Eram centenas de pessoas participando. Nós tivemos muitos testemunhos de agricultura entre os pequenos que deu certo, homens e mulheres partilhando sua vivência no campo e a importância que os pequenos agricultores, os pequenos produtores têm para a nossa alimentação. Cerca de 70% dos alimentos que são produzidos pelos pequenos agricultores é que vem à nossa mesa, ou seja, 70% de tudo aquilo que nós consumimos vem dos pequenos agricultores, dos agricultores familiares, dos produtores familiares. Então, isso foi muito importante e tem sido esses encontros realizados para valorizar o pequeno produtor, o agricultor que está lá na sua propriedade, que tem uma variedade de produção e que traz o alimento para a nossa mesa. Então, dou graças a Deus por ter participado desse encontro e pela realização desse encontro, que foi uma iniciativa do Vicariato da Ação Social, cujo vigário é o Padre Evaldo, com a sua equipe, que prepararam esse encontro em parceria com várias entidades, mas foi um encontro muito bonito e muito rico. Hoje nós celebramos os apóstolos São Simão e São Judas. Quando se fala de Simão, dito Zelote, e Judas Tadeu, penetramos nas entrelinhas mais íntimas dos anais do Evangelho, onde Deus mostra com toda a intensidade a sua dimensão de homem. Estes dois apóstolos, menos conhecidos que os outros, paradoxalmente são dois parentes mais próximos de Jesus. Eram dois de seus primos. No que se refere a Judas Tadeu, a tradição é bastante precisa. Sabe-se pelas Escrituras que seu pai, Alfeu, era irmão de São José, enquanto sua mãe, Maria de Cleofas, era prima da Virgem Maria. Por outro lado, sobre a existência de Simão, a tradição é bastante vaga. O Evangelho fala de Simão como o 10º apóstolo, antes de Judas Tadeu. Este dado histórico é verídico. Desde então, as coisas tornaram-se mais confusas, caso raro entre os discípulos de Jesus. Muitos identificam Simão como o primo homônimo de Cristo, irmão de Tiago Menor. Os bizantinos o identificam como Natanael, de Caná, e o organizador do banquete das bodas de Caná. No entanto, São Fortunato de Poitiers afirma que Simão e Judas Tadeu foram enterrados em Suanir, na Pérsia, onde receberam a palma do martírio. Segundo a tradição, é quase certeza que naquela região do mundo, Simão, chamado o Zelote ou o Cananeu, como os evangelistas Mateus e Marcos o chamam, encontram Judas Tadeu, seu companheiro de missão e de predestinação. Havia 2 Judas que seguiam Jesus. Naturalmente, o menos conhecido era Tadeu. Por causa desta semelhança de nome, ambos contaram com uma escassa devoção.
sobretudo na Idade Média. Quando os 11 apóstolos deixaram Jerusalém para ir anunciar o reino de Deus em outras plagas, Judas Tadeu partiu da Galiléia e da Samaria, deslocando-se ao longo dos anos para a Síria, Armênia e a antiga Pérsia. Nesta região, segundo fontes fidedignas, encontrou Simão. A pregação dos dois levou dezenas de milhares de babilônios e pessoas de outras cidades a receber o batismo. Como sempre, o Evangelho atrai seguidores e inimigos. De fato, para estes dois apóstolos, chegou a hora de dar o testemunho derradeiro. Ambos foram presos e levados ao Templo do Sol para que renegassem a Cristo e oferecessem culto à deusa Diana. Ao rejeitarem a proposta, narra-se, Judas Tadeu declarou que os ídolos pagãos eram falsos. Naquele mesmo instante, 2 horríveis demônios saíram do templo e o destruíram. As pessoas que assistiam à cena, aterrorizadas, atacaram os 2 apóstolos e os mataram de modo brutal. Suas relíquias estão conservadas na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Rezemos então, meus irmãos, pedindo a intercessão desses 2 apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu, pedindo que nos dê fidelidade no seguimento a Jesus, como deu a eles, que, como os outros apóstolos, foram martirizados por causa do nome de Jesus. Que Deus nos dê a fidelidade para continuar seguindo o seu Filho Jesus, sendo igreja, participando, dando a nossa contribuição dentro da igreja e na sociedade, como tem insistido o Papa Francisco, para sermos um farol, sermos uma luz que ilumina a realidade, sermos uma luz nas trevas da humanidade. Ontem foi encerrado em Roma a 2ª sessão do Sínodo sobre sinodalidade. Na verdade, foi encerrado esse sínodo, porque ele vem de um processo desde o ano de 2021, quando as comunidades, os grupos, as pastorais tiveram oportunidade de falar sobre a igreja, sobre o momento da igreja, e todas essas conclusões foram afuniladas para uma comissão central do Sínodo, lá no Vaticano. E aconteceram 2 sessões do Sínodo, todo o mês de outubro do ano passado e todo o mês de outubro desse ano. Portanto, ontem encerrou o Sínodo. Aqui do Brasil estão participando bispos, padres, irmãs, leigos e leigas, representando a Igreja do Brasil no Sínodo. São mais de 400 participantes de todo o mundo. E o Papa, nesse sínodo, nos ajudou a refletir, a pensar que nós somos uma igreja sinodal. Nós somos um povo de Deus a caminho. Cada um de nós que é batizado tem importância na igreja, tem que dar a sua voz, tem que participar da sua maneira como batizado, porque todos nos igualamos diante do batismo. Todos somos iguais em dignidade perante Deus e dentro da nossa igreja. Que essas conclusões do sínodo que nós vamos refletir nesses próximos dias nos ajude a ser uma igreja mais sinodal, onde caminhamos juntos, uma igreja mais missionária, uma igreja mais participativa, porque é isso que Jesus, por isso ele não ficou sozinho, chamou um grupo de 72 discípulos, depois entre esses escolheu 12 apóstolos para caminhar juntos. A nossa igreja é essa que vive em comunhão, que caminha juntos, onde cada um tem a sua importância, onde cada um pode dar e ter a sua participação. Peçamos que Deus nos abençoe por intercessão dos santos apóstolos Simão e Judas Tadeu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão dos santos Simão e Judas Tadeu, abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor,
com Dom Luiz Fernando Lisboa.